Hoje estamos iniciando uma nova série, você já viu aí nas redes sociais, a Marissa já fez uma dinâmica, muito bem, por sinal. Como é que é o nome da série? É mais ou menos isso aí, né? Líderes para as próximas gerações. Vamos repetir isso aí? Líderes para as próximas gerações. Olha aí, quando o pastor gosta de The Chosen, não tem jeito, a arte tem que ter alguma foto do The Chosen. Líderes para as próximas gerações é uma série que está no nosso coração. Serão 4 mensagens que estão queimando nosso coração para compartilhar com você, porque a gente realmente acredita que Deus está levantando uma geração de líderes, amém? Mas afinal, aonde a gente aprende sobre liderança? O mundo, a sociedade, aprende em tantos lugares, a gente busca tantas fontes sobre liderança, né? O YouTube, gurus da internet, muitos aprendem fazendo cursos, ou no ambiente de negócios, ou no mercado de trabalho, ou lendo bons livros, ou com executivos de sucesso. Mas a grande verdade é que a maior fonte de ensino sobre liderança é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é a maior fonte de ensino e inspiração sobre liderança. Se você pegar qualquer curso, qualquer livro ou qualquer ensinamento a respeito do tema, você vai encontrar antes que a Bíblia já falava sobre isso há milhares de anos. Esse livro milenar já continha aqui princípios de liderança que as pessoas pagam caro hoje para ouvir alguém falando. A Bíblia é o grande livro sobre liderança, Deus é o líder supremo e Jesus é o nosso maior modelo de liderança. Não pisou outro nessa terra maior do que Jesus. É o maior líder que já andou por aqui, é o maior líder que já pisou por aqui, ele é o nosso modelo perfeito de liderança. Qual é o modelo de liderança perfeito? É Jesus. Olhando para ele, nós podemos entender como um líder deve ser. E a verdade é que existe um vácuo de liderança no nosso tempo, não é? A gente olha para a política, por exemplo, faltam referenciais. A gente olha para o ambiente de negócios, para as empresas, faltam referenciais, pessoas para que a gente possa olhar e se inspirar como líderes. Eu quero ser um líder assim. Faltam referenciais, existe um vácuo. E eu creio que Deus está levantando uma geração de líderes aqui. A grande verdade também é que todo cristão é chamado a liderar. Todo cristão é chamado a liderar. Eu vou repetir, todo cristão, você é chamado a liderar. Quando a gente escuta isso, todos são chamados para liderar, talvez alguns torcem o nariz. Talvez algum, não sei se eu concordo. Está no próximo slide. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão de mundo de que liderança é posição. Liderança é cargo. Mas não é sobre isso. Liderança não é sobre posição. Liderança não é sobre cargo. Isso é o modelo do mundo. Liderança é sobre influência. Liderar é influenciar pessoas. Por isso que a Marissa fez essa dinâmica aqui. No início, poucos levantaram as mãos, depois quase todos levantaram as mãos. Você está influenciando alguém? Você está liderando. Então, liderança não é sobre... Não quer dizer que todos aqui serão líderes de GA, por exemplo, ou todos serão líderes de ministério. Não, não é sobre cargo, não é sobre posição, é sobre influência. E todos nós fomos chamados a influenciar. Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. O que é o sal? O sal tem a função de adubar a terra. O adubo da terra, o que faz as coisas crescerem. Quando o sal chega, tudo ao redor cresce, influência. Vocês são a luz do mundo. O que a luz faz? Ela revela, ela mostra a verdade. Ela revela a essência das coisas, é a essência de Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai
que está nos céus. Brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus fala, uma luz ela não deve ficar escondida. Ela precisa ter um lugar de relevância, um lugar de influência, um lugar de destaque, para que as pessoas vejam. Nós não fazemos as coisas querendo aparecer ou só para que os outros vejam. Não, em primeiro lugar é para a glória de Deus. Mas o mundo precisa ver. Jesus deu esse mandamento e nos deu essa ordenança, é para todos, esse chamado é para todos. Não é para um grupo seleto, não é apenas ali para os 12 discípulos, ele está falando para todos, nós, todos os cristãos, em todas as eras. Vocês são sal e luz, vocês são líderes, influência. Todo cristão é chamado para ser um influenciador. Você pode repetir isso? Todo cristão é chamado para ser um influenciador. Você é chamado para ser um influenciador. No ambiente que você está, ser sal e ser luz. Fazer crescer, mudar o ambiente. E ser luz, revelar a verdade. Poucos de nós são líderes natos. Existem líderes natos? Sim, tem gente que já nasce com aptidão para liderança, um carisma, uma comunicação, uma facilidade. Mas, embora nem todos sejam líderes natos, todos têm potencial. Desde que você se tornou um cristão, você tem o potencial. Porque Deus está em você. Porque o Espírito Santo está em você. E porque Ele te capacita e porque Ele te chamou para isso. Nós, como liderança aqui do Fire e do Up, nós queremos que você entenda isso. Que você se levante. Que cada um aqui se levante para o lugar de influência que Deus tem para você. Para a posição diante de Deus, de relevância que Deus tem para você. Para a liderança que Deus tem na sua vida. Que você alcance seu máximo potencial. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Essa série é sobre isso. Essa série é um convite para um despertar. Porque talvez você não se enxergue assim. Talvez você não se enxergue como um líder, como alguém de influência, mas eu quero te dizer que Deus te enxerga assim. Deus te enxerga como Ele te criou para ser. Influência. Se você não se enxerga dessa maneira, talvez você tenha uma imagem machucada sobre você, uma imagem pequena sobre você. E aqui não é uma palestra motivacional, não. É a verdade bíblica. É como Deus te vê. É como Ele está falando ali, sal e luz. Comece a se enxergar como Deus te vê. Comece a se enxergar como influência que Deus criou você para ser. Comece a enxergar o potencial dentro de você. Nós acreditamos nisso como liderança. É por isso que a gente está aqui investindo a nossa vida nessa geração. Eu acredito sim que aqui existem grandes líderes. Eu acredito aqui que sentados nessas cadeiras estão escritores. Amém? Talvez tenha no seu coração livros. Eu creio que nessas cadeiras aqui estão sentados compositores. Tem composições que vão tocar corações que estão escondidas dentro de você. Eu creio que estão sentados aqui gestores de empresa, empreendedores de negócio, empreendedores do reino. Mães excelentes, pais excelentes, profissionais excelentes, pastores, missionários, evangelistas, estão sentados aqui diante de mim. E Deus enxerga isso em vocês. Comece a acreditar. Comece a acreditar no que Deus te criou para ser. Pare de ouvir outras vozes. Pare de acreditar em mentiras. Pare de se jogar para baixo. Comece a acreditar naquilo que Deus pensa a respeito de você. Deus te chamou para liderar, para ser influência. Não é sobre posição, sobre cargo. É sobre ser influência. E a série vai falar sobre isso, e hoje eu vou falar muito sobre isso. Sucesso na liderança é uma sucessão. Sucesso na liderança é sucessão. O que significa? Um líder de sucesso, ele forma sucessores. Um líder de sucesso, ele forma outros líderes.
Se alguém está liderando e não está formando líderes, ele está sendo apenas um chefe, ou ele está ocupando apenas um cargo de poder, de autoridade, mas ele não está exercendo liderança. Liderar é sobre sucessão, é sobre continuidade. E quando nós olhamos para a Bíblia é sobre isso. Liderança bíblica, ela é geracional. A liderança bíblica é uma liderança com sucessão, com continuidade, com propósito, com pertencimento. Salmo 145:4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contando a outra. Uma geração sucedendo a outra. Esse é o modelo de liderança bíblica. Uma geração passando cajado para a outra, abençoando a outra, encorajando a outra. Nós estamos aqui apenas para ser um degrau para vocês subirem. Apenas para ajudá-los a ir mais longe, apenas a ajudá-los a enxergarem o potencial de Deus em vocês. O modelo de liderança bíblica, a cultura do reino, a geração mais velha promove a mais nova. E a geração mais nova honra a mais velha. Esse é o modelo de Deus. O mais velho promove o mais novo honra o mais velho, e assim uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos. Então a série, essas 4 mensagens, a gente vai mergulhar nisso. Você está com expectativa em Deus? Amém? Eu creio que você vai ser impactado. Você vai ser impactado nessa série. A mensagem de hoje acho que está meio alto agora aí, não está não? Subiu demais agora. Pode baixar um pouquinho. Se quiser dar mais retorno aqui, eu agradeço, mas na frente acho que foi muito. Mensagem de hoje, formando líderes para o amanhã. Líderes para o amanhã. Quais são as atitudes, para onde você precisa olhar a partir desse momento que você entende que Deus te chamou para isso. Deus te chamou para tocar essa geração. Deus te chamou para ser influência nessa geração. Líderes para o amanhã. Antes eu quero falar um pouquinho sobre alguns dados dessa geração. Vocês fazem parte, a sua grande maioria aqui, da geração Z. Não sei se você sabe, mas você é a geração Z. Geração Z, quem é nascido aqui entre 1995... Ué, cortou ali a informação? Ah, não, está ali. 1995 a 2010. Levanta a mão aí, bem alto, encosta lá no teto. Olha, ó, a grande maioria. 1995 a 2010. Você tem entre 16 a 30 anos. É a grande maioria aqui dos jovens. Geração Z. Eu faço parte da geração Y. Eu nasci em 88. Então, uma geração servindo a outra. Né? Nós servimos a vocês. Nós estamos aqui liderando e servindo essa geração. Eu faço parte da geração Y. Vocês vão liderar a geração Alpha. Já está aí, já está no Nova Kids. Já está no Connect, já está no Start. Vocês vão liderar essa geração. E assim é a liderança bíblica. Geração Z, pragmáticos, são práticos. Vocês são práticos. Quem é prático? Tem que ser prático. Não gosta de ficar enrolando com teorias, né? Prático, negócio que resolve, vai lá e faz. Consciência ambiental é uma geração que tem consciência com o meio ambiente, porque desde pequenininho você escuta a professora falando lá da água, do ciclo da água, do não sei o quê. Rápidos e ágeis, alguns nem tanto, né? Há controvérsias. Nativos digitais, a maioria aqui, desde pequeno, já teve contato com a tecnologia de alguma maneira. Eu fui pegar um celular, eu já estava no 3º ano da faculdade. Eu jogava, quando pequeno, Mega Drive, Super Nintendo, não tinha computador. Fui ter o primeiro computador, sei lá, uns 8 anos, 10 anos, internet de escada. Alguém pegou a internet de escada aí? Vamos ver. Ó, tem uns velhos aí também. Mas é a geração nativa digital. Ansiosos. Aqui não tem ansioso, né? Ninguém, né? Todo mundo zen, tranquilinho. Tomou Rivotril. Tem ninguém ansioso. Consciência social. É uma geração que se preocupa com o próximo. É uma geração que tem uma sensibilidade com as pessoas.
identidades fluídas, uma geração que acaba tendo muitos conflitos de identidade, crises de identidade. Cidadãos do mundo, isso quer dizer o quê? Desapegada geograficamente, a grande maioria, tá? Isso aqui são dados da grande maioria. É uma geração que o escritório é meu mundo, né? Quero trabalhar na praia, né? Quero trabalhar lá na Tailândia, né? Não tem um apego geográfico, em sua grande maioria. Relacionamentos rápidos, empreendedorismo, uma geração mais desapegada do CLT, uma geração mais empreendedora. Autônomos, tolerantes, é uma geração mais tolerante. Então, um raio-x aqui dessa geração, um raio-x da geração Z. Agora, quero trazer alguns dados aqui do Instituto Barna. Para quem não conhece, o Instituto Barna é um instituto de pesquisa cristão americano. Ele traz dados interessantíssimos a respeito da igreja. E olha só esses dados. Apenas 13% da geração Z vai à igreja. Apenas 13%. Sabe que eu fico refletindo, às vezes a gente está numa bolha, né? A verdade é que cada um de nós vive na sua bolha. E às vezes a gente olha aqui e acha que isso aqui que a gente está vivendo é suficiente, está tudo bem, está todo mundo alcançado já pelo Evangelho. A gente está numa bolha aqui de 300 jovens, mas a verdade é que isso é muito pouco. Existe uma infinidade de jovens que ainda não foram alcançados, fora da nossa realidade, fora da nossa bolha evangélica, gospel. A grande maioria das igrejas em Cascavel, no Brasil e no mundo, tem aí sua juventude, 40, 50 jovens. Estou falando aqui de jovens solteiros, né? Nós somos todos aqui jovens solteiros. Em sua grande maioria, essa é a realidade. Então, imagina isso em Cascavel. Talvez aqui seja o maior grupo de Cascavel. Pense nas outras igrejas e agora pense o quanto de jovem que tem em Cascavel. Aí esse dado faz sentido. Apenas 13% dessa geração vai à igreja. Existem muitos para serem alcançados. Por que isso acontece? Geração Z, não querem vínculo com igreja ou religião. Sua grande maioria. Desacreditam da igreja, desacreditam de religião. São descrentes em relação às instituições. Já viram tantos casos de corrupção que não creem mais em uma instituição, não acreditam mais nas pessoas. Buscam líderes transparentes e reais. A verdade é que essa geração busca um líder em que ela possa confiar. Alguém de influência que ela possa realmente se inspirar. Alguém que seja verdadeiro. Um líder autêntico. Outro dado. 14% da geração Z se identifica como ateu ou agnóstico. Olha só. Mais do que o percentual que vai à igreja são aqueles que se identificam como ateus ou agnóstico, quem crê em alguma energia, algum poder. Olha, esse dado precisa mexer com você. Esse dado, de alguma maneira, precisa te incomodar. Porque está falando de jovens igual a você. Jovens que cresceram num ambiente similar ao seu. Jovens da sua idade, que ainda não encontraram Jesus. Que ainda não encontraram alguém também ao lado dele, alguma influência, que pudesse trazê-lo aqui onde você está. Que pudesse apresentá-lo essa palavra da verdade. Nós precisamos despertar com esses dados. Assumir o nosso chamado de sal e luz, de influência, de liderança. Deus está te chamando para isso, jovem. Deus está te chamando para fazer história com Ele. Deus está te chamando para fazer parte da obra dele no mundo. Esse dado aqui precisa mexer com você. Ser influência. Como Jesus disse, a luz não fica oculta, mas as pessoas devem vê-la. Deus está te chamando para mostrar ao mundo o seu propósito, os seus dons, as suas habilidades, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Amém? Líderes para o amanhã. Quero falar algumas características de uma mentalidade que você precisa ter para ser
alguém de influência, alguém que aonde você está plantado, e pense aqui fora das quatro paredes, fora de ambiente de igreja, lá onde você está de segunda a sexta, naquele ambiente, a mentalidade que você precisa ter para ser um líder, para ser influência, para tocar essa geração. O líder do amanhã, em primeiro lugar, ele tem a mentalidade da nova aliança. Você pode repetir isso? Tem a mentalidade da nova aliança. O que é isso? Eu gostei quando o pastor Conrad trouxe aqui na conferência sobrenatural, né? Um contraste entre velha aliança e nova aliança. Ele usou muito bem o termo. E quando a gente olha para o Velho Testamento, a velha aliança, parecia que Deus tinha alguns preferidos, não é? Deus tinha alguns iluminados. Tinha alguns iluminados ali, né? Deus escolhia um homem e levantava aquele homem. Pois, por exemplo, Moisés, né? Deus levantou Moisés como líder. Depois ele levanta Josué. Depois ele levanta Davi. Né? Os iluminados, alguns iluminados ali que Deus levantava e usava. Tinha um povo que ele escolheu. E tinha algumas pessoas dentro do povo que ele escolhia para liderarem, para estarem à frente. Obrigado, pessoal. Nosso combinado deu certo. Todo mundo olhou para cá agora. Funcionou. Daqui 15 minutinhos de novo, beleza? Agora a nova aliança, não existe mais os iluminados. A nova aliança é diferente. A gente precisa ter essa mentalidade, senão a gente fica achando que liderança, influência é para alguns iluminados. Não, mas eu não fui chamado. Por isso que no começo aqui, que a Marissa perguntou, só alguns levantaram as mãos, porque talvez a maioria não acredite. Não, eu você não me conhece, ixi, eu não vou levantar a mão. Não, Deus não tem prediletos, Deus não tem preferidos, não existem os iluminados. Todos nós fomos chamados. Todos os seguidores de Jesus, quando ele fala lá, vocês são sal da terra e luz do mundo, ele está falando para todos nós. Ele não está falando para um escolhido, para outro escolhido, não, para todos nós, discípulos, todos, sal e luz. E olha o que Pedro escreve lá, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Você pode dar um glória a Deus aí? Isso é você, isso diz respeito a você. Você é geração eleita. Não é mais para alguns isso, a nova aliança, entenda isso, a página virou. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, tudo mudou. Não é mais sobre alguns, olhe para a palavra. Deus escolheu um povo, todos aqueles que creem no seu nome, são convocados, chamados. Você é chamado, você é geração eleita. Pode falar isso, eu sou geração eleita? Eu sou geração eleita. Todos. Reino de sacerdotes. Olha a força disso. Sabe quem que era sacerdote? Dentro do povo escolhido de Deus, povo hebreu, povo judeu, tinha uma tribo, a tribo de Levi. E era somente aquela dinastia, aquela tribo, dentro daquela tribo, poderiam ser escolhidos sacerdotes. Era algo específico para alguns. E agora, com a nova aliança, o que Cristo está falando? Olha, aquilo lá já passou, agora vocês, é um reino de sacerdotes. É um reino, é para todos nós que cremos, entregamos a nossa vida a Cristo. Sacerdote tem acesso direto a Deus. É sobre isso. Isso aqui precisa queimar o teu coração. Você não pode ficar indiferente com isso. Cada geração, a gente viu ali o mapa, várias gerações, cada geração tem a sua oportunidade de mudar o mundo. E essa é a nossa oportunidade. Essa é a nossa oportunidade, a gente não pode deixar passar esses poucos anos que a gente tem aqui. Você não pode deixar passar, você não pode ficar indiferente. O convite hoje é um despertar, é para você se levantar.
Não é sobre você, mas sobre o que Deus pode fazer através de você entender isso. Faz sentido? Faz sentido? Você entende a nova aliança? Você entende o Espírito Santo em você e o poder de Deus em você? Então vira essa chave na tua cabeça, para de pensar no modelo da velha aliança. Deus não tem preferidos, não tem os queridinhos, os iluminados, não. Ele chamou geração eleita, reino de sacerdotes. Somos todos nós, aqueles que cremos. Segunda qualidade, ou segunda atitude do líder do amanhã, é que ele tem autoliderança. Você pode repetir isso? Tem autoliderança? Tem autoliderança. Mais forte, por favor. Antes de liderar os outros, lidere a si mesmo. Isso é básico de liderança. Não tem como você liderar alguém se primeiro você não liderar a si mesmo. Nosso maior exemplo de liderança é Jesus. O nosso modelo perfeito de liderança é Jesus. Se você olha para Jesus, você vê alguém com autogoverno, autodisciplina, autoliderança. O que Jesus fez antes de ele começar a liderar pessoas? Antes de ele iniciar o seu ministério. Obrigado. Hoje o pessoal está me ajudando aqui. O que ele fez? Ele foi para o deserto. 40 dias. Para ser tentado pelo diabo. Em jejum. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. Autoliderança. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 32, Salomão escreve que mais vale saber dominar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Mais vale domínio próprio, mais vale autoliderança, mais vale autodisciplina, autogoverno, do que ser um grande conquistador, um grande líder de multidões, do que conquistar uma cidade. É sobre isso que ele está falando. Em primeiro lugar, a gente precisa dominar a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ímpeto, as nossas vontades, os nossos desejos. Corpo, mente, alma, espírito. Quando a gente olha para Jesus, o modelo perfeito, é isso que a gente vê. Alguém disciplinado. Você consegue pensar em Jesus, alguém que não cuidava bem do seu corpo, por exemplo? Alguém displicente com o seu corpo? Sabe que Jesus, no seu ministério, ali nos 3 anos, em média, no mínimo, ele caminhava 5 quilômetros por dia. Era tudo a pé. O que leva a um cálculo em 3 anos, diariamente caminhando isso, em torno de 5.000 quilômetros, 5.500 quilômetros de caminhada. A galera que gosta de correr e caminhar aí, ó. A galera do Inspire aí, ó. 5.500 quilômetros. Vamos botar essa meta aí no Inspire? Em 3 anos. É mais ou menos isso que os estudiosos relatam. Alguém cuidava bem do seu corpo. Você olha para Jesus, o que você imagina? Alguém que dominava suas emoções, que dominava sua mente, o seu espírito. É o modelo perfeito de liderança. Em primeiro lugar, a autoliderança. Ele mostrou como é que faz. 40 dias no deserto. Ele está nos ensinando algo aqui. Olha, você quer começar algo, você quer ser influência sobre alguém, no lugar onde você está, em primeiro lugar, cuide de você. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. Seja alguém disciplinado. Nós precisamos de disciplina. Ninguém vai conquistar algo muito relevante na vida sem disciplina. Eu preciso te dizer isso. Sem constância. Você pode ter muito potencial. Você pode ser muito inteligente. Você pode ser muito bom, ser cheio dos dons e habilidades, mas sem disciplina, sem constância. Eu lamento, mas você não vai conquistar muita coisa. Você não vai conseguir ser influência. Alguém que não é disciplinado não consegue ser alguém influente. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo que não se tenha vontade. Porque crianças somente fazem aquilo que querem toda hora.
Agora, quem é responsável, maduro, tem autoliderança, faz o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Cuidar da sua saúde. Você quer ser um bom líder, influente? Tem que cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Tem que cuidar das suas emoções, tem que cuidar da sua mente, do seu espírito, da sua vida com Deus. Então, em primeiro lugar, Deus está nos chamando para esse lugar de influência, mas nós precisamos de autoliderança, autogoverno. Faz sentido? Terceiro, um líder do amanhã, ele tem o caráter de Cristo. Tem o caráter de Cristo. Você pode repetir isso também? Nós precisamos de caráter, mas não é qualquer caráter. É o caráter de Cristo. Caráter gera confiança. E confiança é a base da liderança. Se você falhar no seu caráter, que é a base sólida da liderança, a tua liderança, a tua influência vai por água abaixo. Você seguiria alguém que você não confia? Pensa um pouquinho, você seguiria alguém que você não confia? É óbvio que não, não é? E você só vai confiar em quem tem caráter. Porque o caráter é o que constrói confiança. Alguém que inspira confiança é alguém de caráter. Eu gosto muito desse texto. Lá em João, capítulo 1, versos 19 a 23. João é interrogado se ele era o Cristo. Porque as pessoas estavam em dúvida se ele era o Cristo. Mediante tudo que estava acontecendo ali no seu ministério, o ministério de João foi um ministério poderoso. E ele fala assim, eu não sou o Cristo. Não. Eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. A voz do que clama no deserto. Nós precisamos ter esse caráter de João. Quem tem caráter, em primeiro lugar, é alguém humilde. Porque a humildade, ela vai ser a predecessora ou a mãe de todas as demais virtudes de caráter. Alguém que não é humilde não pode ter caráter de Cristo. João tinha o caráter de Cristo. Chegam para ele, pensando ele ser o Cristo, ele poderia se orgulhar em si. Pense só. Ele poderia pensar, uau, meu ministério está bombando, eu sou o cara. Ele fala, não, eu não sou quem vocês estão pensando que eu não sou o Cristo. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, do que a mim. E eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele é antes de mim. Eu sou apenas uma voz. Uma voz, e alguns falam a voz que clama no deserto, mas ele fala a voz do que clama, a voz das pessoas que estão sedentas, clamando, precisando de uma direção. Ele é essa voz para os oprimidos, para os cativos. Alguém que tem o caráter de Cristo, em primeiro lugar, é alguém humilde. E humildade, sabe o que é humildade? É se assentar naquela cadeira que Jesus fez os discípulos se assentarem. Na ceia, Jesus passa a sua mensagem mais importante antes de ir para a cruz. Ele lava os pés. Os discípulos se assentaram e ele lavou os pés. E ele disse o seguinte, quem é maior? Aquele que está à mesa, assentado, ou aquele que está servindo? Por óbvio, é aquele que está à mesa. Mas Jesus fala, mas se eu estou servindo, é assim que vocês devem fazer. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser líder, influência, lave os pés, sirva. E nós precisamos ser humildes o suficiente para permitir que Jesus lave os nossos pés. Para que a graça, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, humildes para rasgarmos o nosso coração, pedirmos perdão aos nossos pecados, reconhecermos que a glória não é nossa, que nós precisamos dele, que nós precisamos caminhar com ele, precisamos do favor, do perdão, do cuidado, precisamos de Deus. Permitir que Jesus lave os nossos pés, para que nós possamos liderar outros.
Sabe por que tem tanto líder arrogante? Tanto líder querendo a glória para si? É porque está andando por aí com o pé sujo. Não permitiu que Jesus lave seus pés. Não teve a coragem de se assentar e permitir que o mestre lave seus pés. Líderes que querem cargo e posição, arrogantes, são líderes que andam com os pés sujos. Mas eu creio que aqui está uma geração que anda com os pés limpos. Que não quer que os outros lavem os seus pés, mas querem lavar os pés dos outros. Porque antes Cristo lavou o seu pé. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? A quarta atitude, a quarta característica do líder do amanhã é que ele tem visão de reino. Pode repetir isso também? Tem visão de reino. Nós precisamos dessa visão. Sair dessa caixa de 4 paredes pensando somente que estamos servindo ou fazendo algo para Deus quando estamos aqui. Nós precisamos ter visão de reino. Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo, diga tudo, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é de Deus, o mundo é o mundo de Deus. Ao Senhor pertence tudo, tudo que nela existe. E olha o que vai falar lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Está falando de Cristo. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Sabe o que Cristo fez na cruz? Ele reconciliou tudo. Todas as coisas é todas as coisas. Todos os ambientes, em todos os lugares. Tudo que você possa fazer, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Cristo reconciliou tudo. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para tocar o mundo. E é o mundo todo, não é apenas aqui dentro da igreja. Tocar o mundo com a beleza do reino, com a estética do reino, com o caráter do reino, com a verdade do reino, com a sabedoria do reino. Você foi chamado para isso. E sabe por que muitas coisas aí fora estão como estão? Porque a igreja perdeu essa mentalidade de reino. Isso tem sido retomado nas últimas décadas. Mas por muito tempo a igreja se fechou dentro das 4 paredes. A igreja tradicional brasileira se fechou dentro das 4 paredes. Eu lembro quando eu era pequeno, no ambiente que eu cresci, um ambiente onde essa visão tradicional era, olha, assistir TV é do diabo, né? Cinema é do diabo. Aí o diabo ouvia isso e falava, opa, então dá aqui para mim, então. Então dá aqui para mim o cinema, dá aqui para mim a televisão. Ah, jogar bola é do diabo. Ah, então me dá aqui esse monte, né? Política é do diabo. Crente não se mete em política. Opa, então dá aqui a política para mim. Opa, obrigado. Era mais ou menos assim. Nas últimas décadas para cá é que tem se retomado a visão de reino. Eu lembro do meu avô pequeno, quando eu era pequeno, o meu avô era bem tradicional, graças a Deus ele... Vô, te amo se estiver assistindo. Graças a Deus ele mudou completamente a mentalidade dele. Mas quando eu era pequeno, eu lembro de... Ele morava do lado de casa, eu assistia TV bem baixinho. Porque senão meu avô chegava lá e... Vai estar assistindo bobagem, o que está assistindo? Já mandava desligar a TV. Ou se eu ia jogar bola... E meu avô me via jogando bola, mas que está jogando bola? Não podia jogar bola, crente não podia jogar bola, não podia assistir TV. Aí o diabo foi dominando esses montes, essas áreas. Deus está nos chamando para retomar a influência, amém? Deus está te chamando para retomar a influência sobre todo o mundo. Esse lugar é nosso. Sal da terra, sal da terra, luz do mundo. É nesse lugar aqui que Deus te chamou para ser influência. Em todos os montes, em todas as esferas da sociedade. Aonde você está infiltrado, no trabalho que você tem, no negócio que você toca.
no ambiente que você estuda. Deus te chama para mudar esses ambientes. Tem um conceito que é corandel. Fala sobre fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. A gente precisa ter essa mentalidade de reino. É isso, reconquistar tudo para a glória de Deus. A gente às vezes tem uma visão que parece que só quando você está aqui é que você está fazendo algo para Deus, só quando você está aqui dentro, se você estiver aqui servindo, fazendo ministério. Não, vira essa chave, muda essa chave. É muito além disso. A gente tem também aquela visão piramidal, né? Não, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. A gente organiza a vida assim. Mas a visão de Deus para nós não é essa, não é piramidal. Ele quer entrar em cada esfera, em cada ambiente da nossa vida, em cada detalhe. Tem um gráfico aí no próximo slide. Jesus quer tocar toda a sua vida, todas as áreas, tudo é importante, Jesus está no centro. Pare de pensar naquele modelo de pirâmide, categorizando as coisas. É sobre isso aqui a nossa vida. É Jesus tocando o teu trabalho, é Jesus tocando o teu ministério, a tua família, a saúde, tudo é importante para Deus. E em todas essas áreas Ele quer exercer governo. Em todas essas áreas Ele quer tocar, Ele quer ser o Senhor, Ele quer te levantar. Corandel. Façam tudo para a glória de Deus. Visão de reino. Aonde você está? Deus está levantando aqui, eu creio sim, compositores. Tem jovens aqui com canções guardadas que precisam sair, precisam ser expostas para o mundo, tocar corações. Tem livros aqui, sentados diante de mim, que vão tocar vidas, que vão tocar gerações. Existem aqui empreendedores, talvez tenha no teu coração um desejo de um negócio, de abrir algo. Ei, siga em frente, o que você está esperando? Deus colocou no teu coração um desejo profissional, Deus colocou no teu coração sonhos. Ei, se levante como influência. Acredite no potencial de Deus dentro de você. Deus está levantando aqui executivos, homens de negócio, mulheres de negócio, gestores de empresa, para serem influência. Você crê nisso? Amém? Você pode dar um glória a Deus então aí? Dá uma salva de palmas para Jesus, dá um aplauso para Ele. E por último, a última atitude, o último princípio, ou a última característica do líder do amanhã. O líder do amanhã, ele tem a mentalidade de serviço. Você pode repetir isso também? Tem a mentalidade de serviço. Uma mente servidora, um coração servidor. Aquele texto que eu falei antes ali. Lucas 22, 27. Quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Jesus mesmo responde. Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. A gente precisa tirar do nosso coração, do nosso espectro de visão, a mentalidade consumista. A gente vem para a igreja consumir um bom culto, um bom ambiente, uma boa iluminação, um bom louvor, uma boa pregação, um ar-condicionado, um clima agradável, bons amigos, um rolê depois do culto, e a gente fica avaliando as coisas como um sommelier de vinho, um sommelier de culto, avaliando aquilo que está bom, aquilo que não está bom. Mas não é para esse lugar que você foi chamado. Você foi chamado para um lugar de serviço, uma mentalidade servidora. Aquele que quer ser influência relevante, aquele que quer tocar gerações com a glória de Deus, aquele que quer liderar e assumir essa posição, esse lugar que Deus te chamou, precisa ter um coração servidor, um desejo de servir. Jesus deu o exemplo para nós. Desceu do céu, abriu mão da sua glória e nos ensinou pelo exemplo.
Liderar pelo exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. A única maneira de liderar é liderar pelo exemplo, é sendo exemplo, é servindo. Aquilo que Cristo fez, Ele não apenas mandou, não apenas ensinou, Ele veio e lá na cruz Ele mostrou como é que faz. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Sabe a diferença de um chefe e de um líder? O chefe, está no próximo slide, ele só fala sobre si, ele só pensa a respeito de si. Ele é muito rígido para com os outros, mas flexível para consigo mesmo. Ele quer a glória para si, ele quer cargo, ele quer posição, ele é arrogante. E essa, infelizmente, é a maneira como nós vemos a grande maioria dos líderes aí fora. Mas o verdadeiro líder, ele é a luz do mundo. É a respeito de como eu posso servir as pessoas. É uma mentalidade de nova aliança. É um coração servidor. É caráter de Cristo. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Comece a falar com o Espírito Santo. Ah, Senhor, Deus está levantando nessa geração homens e mulheres de influência. Eu não sei quais são os sonhos e desejos do seu coração, mas eu sinto que Deus quer levantar aqui jovens realmente que vão pisar em lugares e transformar ambientes. Jovens que vão transbordar palavras e vão libertar pessoas. Jovens que vão escrever canções que vão tocar gerações. Empreendedores que vão construir negócios, não pensando no lucro próprio ou no benefício próprio, mas em como abençoar mais o reino, como tocar mais vidas, com integridade, com caráter. Homens que se levantam como pais espirituais, pais biológicos. Mulheres virtuosas que se levantam como mães para uma geração. E também mães biológicas, mães excelentes. Tudo isso é sobre influência. Tudo isso é sobre ser sal da terra, que muda os ambientes, que muda para melhor. Luz do mundo, que revela a essência de Deus, revela a essência do Pai, revela a verdade. O Senhor quer levantar hoje aqui. Deus não faz nada de maneira unilateral. Ele não faz nada forçando a barra. Tudo que Ele precisa é de um sim no coração. Tudo que Ele precisa é encontrar em nosso coração um eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. É isso que Isaías fala lá no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E serafins voavam acima dele. Com duas asas cobriam a cabeça, com duas cobriam os pés e com duas voavam. De repente, um serafim veio e tocou a minha boca com uma brasa viva. E eu disse: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Mas ouvi uma voz. Essa voz está falando com você agora. Essa voz está te tocando agora. Escute a voz do Espírito Santo. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? A quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está procurando isso no teu coração agora. Deus está levantando aqui uma geração de líderes, de influentes, de influenciadores. Talvez sejam pastores, talvez sejam missionários, talvez sejam empreendedores, escritores, compositores. Eu não sei o que Deus está tocando no teu coração. Mas nesse momento, eu quero te convidar a tomar uma posição. Eu vou pedir para todos se levantarem, que ninguém saia nesse momento. Pode se levantar, fique de pé. Eu quero te convidar, num passo de fé, vir à frente. Eu quero orar por você.
Eu quero orar pelo potencial de Deus que está dentro de você, pelos sonhos que estão dentro de você e que Deus está levantando hoje. Deus está despertando hoje para esse lugar, para você enxergar esse lugar que Ele já enxerga em você, esse potencial que Ele já enxerga em você, para transbordar aquilo que Ele já derramou sobre você, uma geração de líderes, uma geração de influenciadores. Deus vai te usar poderosamente nos ambientes onde Ele vai te levar. Não é só a respeito de igreja, não é só a respeito das quatro paredes, mas é o mundo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. Deus está te levantando para tocar esse mundo, essa geração. Enquanto essa canção é ministrada, fale com o Senhor, derrame diante dEle os teus sonhos, aquilo que a voz de Deus falou ao teu coração, derrame diante dEle. Deus está te ativando hoje, em nome de Jesus.